Em uma gala reluzente, onde o luxo disfarça feridas, a regra mais cruel paira no ar. Não me toque em público. Entre flashes e taças de cristal, um olhar desconhecido devolve a ela a coragem de ser vista, e uma dança muda o ritmo da noite. Em 30 segundos a máscara do poder racha, o ciúme invade o salão e um gesto tardio tenta apagar anos de silêncio. Na varanda, com a cidade cintilando ao fundo, uma decisão transforma um casamento de ouro em um recomeço que ninguém previa. Antes de mergulhar nesse relato de luxo, controle e libertação, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhuma história. Capítulo 1. Prisão de cristal. Helena Mendonça ajustou as pérolas ao redor do pescoço enquanto observava seu reflexo no espelho da penteadeira de mármore. O vestido azul marinho, desenhado exclusivamente para ela por um estilista renomado, caía perfeitamente sobre seu corpo esguio. Seus olhos, porém, não refletiam a elegância de sua aparência. Havia neles um vazio, uma melancolia discreta que ela aprendera a disfarçar com maestria. Em 30 minutos, mais um evento beneficente começaria, e ela precisava ser perfeita, como sempre. O som dos passos firmes de Ricardo, seu marido, ecoou pelo corredor de mármore da mansão no Jardim Europa, bairro nobre de São Paulo. Quando ele entrou no quarto, o ar pareceu ficar mais denso. Ricardo Mendonça, 45 anos, figurava constantemente na lista dos empresários mais poderosos do Brasil. Dono da maior construtora do país, tinha o mundo aos seus pés, inclusive ela. "Estamos atrasados", disse ele secamente, ajustando o relógio de platina no pulso. Seus olhos percorreram Helena com frieza calculista. "O vestido está adequado." Não era um elogio. Era uma aprovação técnica, como quem avalia um investimento. "Lembre-se das regras", continuou ele, virando-se para o espelho para ajeitar a gravata. "Sorrisos medidos, conversas superficiais e... não tocar em você em público", completou Helena, quase num sussurro. "Eu sei, Ricardo. 5 anos de casamento e nunca esqueci." Ele assentiu, satisfeito com a obediência. Helena sentiu aquela familiar sensação de aperto no peito. 5 anos atrás, quando conhecera Ricardo em uma vernissage onde expunha timidamente suas obras, jamais imaginaria que o conto de fadas que todos aplaudiam se transformaria nessa prisão dourada. O namoro relâmpago, o pedido de casamento transmitido ao vivo em um programa de televisão, a lua de mel, em ilhas paradisíacas, tudo havia sido meticulosamente planejado para construir a imagem do casal perfeito. A realidade, porém, surgiu na primeira semana de convivência. Ricardo detestava demonstrações públicas de afeto. Na verdade, detestava qualquer demonstração de afeto. Os quartos separados vieram logo depois, seguidos pelo silêncio opressivo durante as refeições e pelas regras cada vez mais rígidas sobre seu comportamento. "Você representa a família Mendonça agora", dizia ele constantemente. "Sua imagem é um ativo corporativo." O motorista já os esperava na entrada da mansão. Helena entrou no Maybach preto, sentindo o couro frio contra suas pernas. Ricardo sentou-se do outro lado, mantendo a distância habitual entre eles. O carro deslizou pelas ruas arborizadas do bairro em direção ao Museu de Arte de São Paulo, onde aconteceria o evento. "A Fundação da Família Rocha estará presente hoje", comentou Ricardo, sem desviar os olhos do celular. "Precisamos garantir a parceria deles para o projeto do complexo empresarial na Marginal." Helena assentiu, embora soubesse que não era uma informação. Era uma ordem. Ela deveria encantar os Rocha, como fazia com todos os potenciais parceiros de negócios do marido. Sorrir, conversar sobre arte, sua única utilidade real para Ricardo, parecer interessada e, acima de tudo, representar a esposa ideal, tudo de forma calculada sem jamais tocar no marido. "Entendi", respondeu mecanicamente. "E evite falar sobre sua antiga vida como artista. Isso faz parecer que você ainda tem aquelas... aspirações." Helena sentiu uma pontada de dor. Sua antiga vida havia sido abandonada no dia em que aceitou se casar com Ricardo. Os pincéis, as telas, as cores,
tudo guardado no porão da mansão, proibido não por palavras diretas, mas por insinuações constantes de que arte era um passatempo, não uma carreira digna de uma Mendonça. O carro parou em frente ao museu, iluminado. Fotógrafos já se aglomeravam na entrada, ansiosos para registrar a chegada dos convidados ilustres. Helena respirou fundo, preparando-se para o teatro habitual. Ricardo desceu primeiro, contornou o carro e abriu a porta para ela. Não por cavalheirismo, mas pela imagem. As câmeras dispararam quando ela emergiu, sorrindo aquele sorriso ensaiado que não alcançava os olhos. "Os Mendonça", gritou um repórter, "podem dar um beijo para as câmeras?" Ricardo sorriu diplomaticamente. "Reservamos nossas demonstrações de afeto para a privacidade do lar." Era sua resposta padrão, aplaudida por muitos como sinal de discrição e classe. Para Helena, era só mais um lembrete de sua solidão. O salão principal do museu brilhava com cristais e luzes estrategicamente posicionadas. A elite paulistana circulava com taças de champanhe, exibindo joias e conversas pretensamente intelectuais. Helena conhecia bem aquele ambiente. Sorriu para conhecidos, trocou beijinhos no ar com esposas de outros empresários, elogiou vestidos e discutiu brevemente a última exposição do museu. "Helena querida", a voz estridente de Ângela Rocha, esposa do patriarca da família que Ricardo queria impressionar, cortou o ar. "Que maravilha vê-la! Este vestido é divino!" "Ângela, que prazer!" respondeu Helena, beijando o ar próximo às bochechas da mulher mais velha. "Como vai, Fernando? Soube que a fundação está com projetos maravilhosos este ano." Enquanto conversava, Helena observou Ricardo do outro lado do salão, cercado por homens de terno, todos com a mesma postura imponente, todos falando sobre dinheiro sem jamais mencionar diretamente a palavra. Ele a observava de longe como um falcão, garantindo que ela cumprisse seu papel com perfeição. "Sabe, Helena", continuou Ângela, baixando a voz para um tom conspiratório, "sempre achei vocês dois um casal tão incomum. Ricardo parece tão reservado e você tão cheia de vida." Helena manteve o sorriso, embora sentisse um nó na garganta. "Somos complementares", respondeu com a frase ensaiada. "Mas nunca os vejo de mãos dadas, abraçados. Fernando e eu, mesmo depois de 30 anos, não conseguimos ficar longe um do outro." O comentário atingiu Helena como uma facada. Suas mãos tremeram levemente, fazendo o champanhe oscilar na taça de cristal. "Cada casal tem sua própria dinâmica", disse, tentando manter a compostura. "Ricardo é discreto por natureza." Ângela deu de ombros, claramente não convencida. "Se você diz... Mas sabe, querida, sempre me perguntei por que você abandonou a pintura. Lembro-me de ver seus quadros em uma pequena galeria, anos atrás. Havia tanta paixão neles." Helena sentiu o coração acelerar. Raramente alguém mencionava seu passado como artista, e quando acontecia, ela sentia uma mistura de dor e saudade que ameaçava quebrar sua máscara de perfeição. "A vida nos leva por caminhos inesperados", respondeu vagamente, olhando para o relógio. "Com licença, Ângela. Preciso cumprimentar os Bueno. Ricardo mencionou que..." "Claro, claro", interrompeu a mulher mais velha, com um sorriso compreensivo demais. "As obrigações sociais de uma esposa de empresário, conheço bem." Helena afastou-se, sentindo-se sufocar, apesar do espaço amplo do museu. 5 anos vivendo essa farsa, representando a esposa perfeita, sorrindo para pessoas que provavelmente comentavam pelas costas o quão estranho era seu casamento. 5 anos sem pintar, sem criar, sem sentir a textura da tinta nos dedos ou a emoção de ver uma tela ganhar vida. 5 anos sem ser tocada em público pelo próprio marido. 5 anos de solidão disfarçada de perfeição. Helena caminhou até uma das janelas enormes, observando as luzes de São Paulo. Lá fora, milhões de pessoas viviam suas vidas, amavam, criavam, erravam, recomeçavam. E ela estava ali, presa numa gaiola de ouro, cumprindo um papel em uma peça sem final feliz. "Está tudo bem?" perguntou uma voz masculina ao seu lado. Ela virou-se surpresa por alguém notar seu momento de fraqueza.
Um homem de aproximadamente 40 anos, com olhos gentis e um sorriso despretensioso, a observava com curiosidade genuína. Não o reconhecia das festas habituais. Capítulo 2. O olhar que desperta. Estou ótima, respondeu Helena rapidamente, recompondo-se. Anos de prática a tinham tornado excelente em esconder emoções. Perdoe-me a indiscrição, mas não parece, insistiu o desconhecido. Não havia malícia em sua voz, apenas uma preocupação genuína que Helena não estava acostumada a receber. Sou Mateus Araújo, arquiteto. Estou aqui representando meu escritório para o projeto de restauração do Teatro Municipal. Ele estendeu a mão, um gesto simples e corriqueiro, que, no entanto, pareceu estranhamente íntimo para Helena. Helena Mendonça, respondeu ela, aceitando o cumprimento. O toque breve causou uma sensação inesperada de conexão humana. Você não costuma frequentar estes eventos, imagino. É tão óbvio assim. Mateus sorriu, passando a mão pelos cabelos levemente grisalhos nas têmporas. Prefiro canteiros de obras a salões de festa, mas às vezes precisamos sair da zona de conforto por questões profissionais. Havia algo refrescante na honestidade dele. Nenhuma pretensão, nenhum jogo social elaborado, apenas um homem sendo ele mesmo. E você? Parece familiarizada com este ambiente, mas não totalmente confortável nele. A observação tão precisa pegou Helena de surpresa. As pessoas geralmente viam apenas o que ela queria mostrar, a esposa elegante e perfeita do empresário. Este homem, em menos de 2 minutos, havia enxergado além da fachada. É complicado, respondeu surpreendendo-se com a própria sinceridade. Digamos que nasci para outro tipo de vida. Artista? Perguntou Mateus com um brilho de interesse nos olhos. Helena hesitou. Ricardo sempre dizia que seu passado como pintora era irrelevante, algo a ser esquecido. Falar sobre isso era quase um ato de rebeldia. Como soube? Seus olhos, respondeu ele com simplicidade, observam as pinturas com conhecimento técnico, não apenas admiração superficial. E a tinta azul na base da sua unha. Muito discreta, mas perceptível para quem presta atenção. Helena olhou para a própria mão, surpresa. De fato, havia um minúsculo ponto azul sob a unha do polegar direito. Na noite anterior, sozinha em seu quarto enquanto Ricardo viajava a negócios, ela havia cedido ao impulso de tirar seus materiais do porão. Pintou por horas, sentindo-se viva novamente, apenas para guardar tudo cuidadosamente antes que amanhecesse. Aquela pequena mancha de tinta era a única evidência de sua transgressão. Você é observador, comentou, sentindo uma mistura de alarme e excitação por ter sido descoberta. Faz parte do meu trabalho. Detalhes importam na arquitetura. Mateus inclinou levemente a cabeça. Que tipo de arte você cria? A pergunta, tão simples e direta, abriu uma comporta dentro de Helena. Ninguém perguntava sobre sua arte há anos. Ricardo fazia questão de apresentá-la apenas como sua esposa, nunca como a artista que um dia fora. Pintura abstrata, principalmente. Trabalhava, com técnicas mistas, explorando texturas e camadas. Os olhos dela ganharam um brilho diferente ao falar, e suas mãos moviam-se, instintivamente como se estivessem diante de uma tela. Por que parou? A pergunta foi feita com genuína curiosidade, sem julgamento. Helena hesitou. Como explicar que seu marido considerava sua arte uma distração inconveniente? Que sua identidade como artista havia sido gradualmente apagada, substituída pela função de Senhora Mendonça. Outras prioridades, respondeu vagamente. O casamento trouxe novas responsabilidades. Mateus assentiu, mas seu olhar deixava claro que percebia mais do que ela dizia. Sabe o que é fascinante na arte? Comentou ele, indicando com um gesto as obras expostas ao redor. Ela resiste. Mesmo quando tentamos suprimi-la, encontra formas de se manifestar, como aquela manchinha de tinta na sua unha. O comentário a tocou profundamente. Sim, a arte resistia dentro dela, por mais que tentasse suprimi-la para adequar-se às expectativas de Ricardo. A conversa fluiu naturalmente para outros temas.
Helena descobriu que Mateus era viúvo, pai de uma adolescente, e apaixonado por restaurações de prédios históricos. Falava com entusiasmo sobre cores, texturas e luz, elementos que também fascinavam Helena como pintora. Por alguns minutos, esqueceu-se completamente de onde estava, de quem era, de todas as regras que a aprisionavam. Riu de uma história que ele contou sobre um projeto desastroso em Ouro Preto. Um riso genuíno que fez seus olhos brilharem e seu corpo relaxar. Não percebeu que pela primeira vez em anos estava verdadeiramente presente em uma conversa. Do outro lado do salão, Ricardo observava a cena com crescente irritação. Quem era aquele homem fazendo sua esposa sorrir daquela forma? Helena raramente demonstrava tanta animação, mesmo nas ocasiões em que ele a presenteava com joias caríssimas ou viagens internacionais. Algo no comportamento dela parecia diferente, mais solto, mais autêntico. Ricardo interrompeu sua conversa com Fernando Rocha, murmurando uma desculpa genérica, e começou a atravessar o salão em direção à esposa. Seus passos eram deliberados, seu olhar fixo no alvo, como um predador preparando-se para o ataque. «Então você acredita que a arquitetura e a arte são inseparáveis?» perguntou Helena, completamente absorta na conversa com Mateus. «Absolutamente. Um prédio sem alma artística é apenas uma caixa funcional. A verdadeira arquitetura...» Helena, a voz de Ricardo, fria e cortante, interrompeu o momento. Helena sentiu seu corpo enrijecer instantaneamente, um reflexo condicionado por anos de casamento. O sorriso desapareceu de seu rosto, substituído pela máscara social que usava habitualmente. «Ricardo, este é Mateus Araújo. Ele é o arquiteto responsável pela restauração do Teatro Municipal», apresentou, mantendo o tom controlado. Ricardo estendeu a mão, seu aperto mais firme que o necessário. «Ricardo Mendonça, Helena é minha esposa». A ênfase na palavra minha não passou despercebida por nenhum dos presentes. «Prazer em conhecê-lo, Sr. Mendonça. Sua esposa tem um conhecimento impressionante sobre arte», respondeu Mateus, educadamente, sem se intimidar com a postura territorial do empresário. «Claro que tem. É minha curadora pessoal para a coleção Mendonça», rebateu Ricardo, colocando a mão possessivamente nas costas de Helena, um gesto que ela não esperava. Em 5 anos de casamento, ele jamais a tocara em público. Helena sentiu um arrepio desconfortável. O toque não era um sinal de afeto, mas de propriedade. Ricardo a marcava como sua, não por carinho, mas por ciúme. Um ciúme que nunca demonstrara antes, porque nunca tivera motivos. Ela sempre fora a esposa obediente, isolada em sua gaiola dourada. «Os Almeida estão nos chamando», disse Ricardo, pressionando levemente as costas de Helena para guiá-la. «Se nos dá licença, senhor». «Araújo, Mateus Araújo», completou o arquiteto, percebendo a tensão na situação. Seus olhos encontraram os de Helena brevemente, transmitindo uma mensagem silenciosa de compreensão. «Foi um prazer conhecê-la, senhora Mendonça. Espero que possamos continuar nossa conversa sobre arte em outra ocasião». Ricardo praticamente arrastou Helena para longe, sua mão ainda em suas costas, um gesto que, para qualquer observador externo, poderia parecer um carinhoso toque conjugal. Helena, porém, sentia a pressão controladora por trás dele. «O que pensa que está fazendo?» sussurrou Ricardo, quando estavam a uma distância segura. «Conversando e rindo com um desconhecido como se fossem velhos amigos?» «Estou sendo sociável, como você sempre exige», respondeu Helena, mantendo o sorriso falso nos lábios para quem os observasse. «Não era isso que você queria? Que eu encantasse as pessoas, para seus negócios? Há uma diferença entre ser sociável e... O que foi aquilo, flerte?» A acusação a pegou de surpresa. «Flerte? Estávamos conversando sobre arte e arquitetura, Ricardo. Algo que, aliás, você nunca se interessa em discutir comigo». Uma veia pulsou na têmpora de Ricardo. Ele sorriu mecanicamente para um casal que passava, antes de voltar a falar entre dentes. «Você é minha esposa. Não quero vê-la exibindo-se dessa forma para outro homem». «Exibindo-me? Por sorrir? Por ter uma conversa real pela primeira vez em anos?» Helena sentiu algo despertar dentro dela. Indignação, raiva,
talvez até coragem. Ou, o problema é que alguém me vê como uma pessoa, não como um objeto decorativo? Os olhos de Ricardo se arregalaram levemente. Helena nunca o enfrentava, nunca questionava suas ordens ou insinuações. A submissão dela era parte do acordo tácito do casamento. Ele oferecia status, segurança financeira e prestígio. Ela oferecia beleza, elegância e obediência. Antes que Ricardo pudesse responder, foram interrompidos pela chegada de Fernando Rocha e sua esposa. A conversa desviou-se para amenidades sociais, projetos filantrópicos e potenciais parcerias empresariais. Helena participava mecanicamente, seu corpo presente, enquanto sua mente revivia a conversa com Mateus, o primeiro momento de autenticidade que experimentara em anos. A gala continuou, com discursos de agradecimento e um leilão beneficente. Ricardo arrematou uma escultura contemporânea por valor exorbitante, ganhando aplausos pela generosidade. Helena observava tudo com um distanciamento crescente, como se assistisse a um filme onde era mera figurante. Seus olhos ocasionalmente procuravam Mateus na multidão. Encontrou-o algumas vezes, e cada olhar trocado parecia uma pequena conspiração, uma conexão silenciosa que a fazia sentir-se menos sozinha. Por volta da meia-noite, quando o evento começava a se dispersar, Helena viu algo que a deixou paralisada. Ricardo, visivelmente tenso, observava Mateus conversando com um grupo de pessoas. O empresário segurava uma taça de uísque com tanta força que os nós de seus dedos estavam brancos. De repente, para espanto de Helena, Ricardo caminhou decididamente em sua direção, atravessando o salão como um homem em missão. Sem aviso, colocou o braço ao redor de sua cintura e a puxou para perto. Sorria, ordenou, antes de inclinar-se e beijá-la nos lábios. O beijo pegou Helena completamente desprevenida. Após 5 anos de "não me toque" em público, ali estava Ricardo beijando-a na frente de toda a elite paulistana. Não era um beijo de amor, era uma demonstração de posse, uma marcação de território. Helena sentiu-se usada como um objeto sendo exibido. Quando ele se afastou, várias pessoas ao redor aplaudiam e sorriam, encantadas com a rara demonstração de afeto do casal, geralmente reservado. "Que romântico", comentou alguém próximo. Depois de tantos anos ainda apaixonados. Helena forçou um sorriso, sentindo-se nauseada. O que para os outros parecia romantismo, para ela era apenas mais uma forma de controle, talvez a mais cruel de todas. Depois de negar-lhe qualquer contato público por anos, Ricardo agora a beijava, não por desejo ou carinho, mas por ciúme e insegurança. Seus olhos encontraram os de Mateus do outro lado do salão. Ele a observava com uma expressão de compreensão e preocupação. Naquele momento, Helena soube que ele havia entendido perfeitamente o que acabara de testemunhar. Não um gesto de amor, mas uma demonstração de poder. Capítulo 3. Revelações na varanda. O retorno para a mansão aconteceu em um silêncio opressor. O Maybach deslizava pelas ruas vazias de São Paulo, enquanto Helena mantinha o olhar fixo na janela, observando as luzes da cidade que nunca dormia. Dentro do carro, porém, a tensão era palpável, densa como névoa. Ricardo mantinha as mãos firmemente apoiadas no joelho, os dedos tamborilando num ritmo nervoso que revelava sua inquietação. Quando o carro finalmente atravessou os portões da propriedade no Jardim Europa, Helena sentiu o peso da prisão dourada mais forte do que nunca. Assim que entraram na mansão, Ricardo dirigiu-se ao bar da sala de estar, servindo-se de uma dose generosa de uísque. Helena permaneceu de pé, ainda com o casaco e a bolsa, como se estivesse pronta para partir a qualquer momento. "Quem era aquele homem?" perguntou finalmente Ricardo, girando o líquido âmbar no copo. "Já lhe disse, Mateus Araújo, arquiteto, responsável pela restauração do Teatro Municipal." A voz de Helena saiu mais firme do que ela esperava. "E desde quando você se interessa tanto por arquitetura?" O tom era acusatório, carregado de insinuações. "Desde sempre, Ricardo. Assim como me interesso por arte, literatura, música, coisas sobre as quais raramente conversamos." Ricardo virou o uísque de um gole
e pousou o copo com força sobre o bar de mármore. Não gostei do modo como ele olhava para você. Como ele olhava para mim. Helena sentiu uma risada amarga subir pela garganta. Você quer dizer como se eu fosse uma pessoa e... não um acessório. Não seja dramática. Dramática? A palavra acendeu algo dentro dela. 5 anos de emoções reprimidas, de silêncios forçados, de solidão disfarçada de privilégio. Você me proibiu de tocar em você em público por 5 anos, Ricardo. 5 anos. E hoje de repente me beija na frente de todos porque outro homem teve a audácia de conversar comigo? Helena caminhou até as portas francesas que levavam à varanda, precisando de ar, de espaço, de qualquer coisa que a fizesse sentir menos sufocada. A noite estava fresca, o céu de São Paulo manchado por nuvens que escondiam as estrelas. Lá embaixo, os jardins impecáveis da propriedade estendiam-se como um tapete verde, artificialmente perfeitos, assim como seu casamento. Ricardo a seguiu, mantendo uma distância calculada. Você é minha esposa. Sou uma pessoa, Ricardo, respondeu ela, virando-se para encará-lo. Uma pessoa com sentimentos, sonhos, talentos, uma pessoa que está morrendo lentamente neste casamento. As palavras saíram antes que pudesse contê-las, e Helena sentiu o impacto delas, a verdade finalmente pronunciada em voz alta. Não havia como voltar atrás. Do que está falando? A pergunta de Ricardo soou quase genuína, como se realmente não compreendesse a magnitude do problema. Estou falando de viver como uma boneca em uma casa de bonecas, respondeu Helena, as palavras fluindo agora como uma represa quebrada. De sorrir quando não sinto vontade, de aparecer em eventos onde ninguém realmente me vê, de ser apresentada como a esposa de Ricardo Mendonça, como se isso fosse toda a minha identidade. Ela fez uma pausa, respirando profundamente antes de continuar. Estou falando de me apaixonar por um homem que parecia valorizar quem eu era, para depois descobrir que ele queria apenas possuir o que eu representava, que transformou o amor em um contrato de comportamento, que me fez abdicar da minha arte e da minha essência. Ricardo a encarou, seu rosto uma máscara de incredulidade. Dei tudo a você. Esta casa, joias, roupas de grife, viagens internacionais. O que mais poderia querer? Afeto, respondeu Helena simplesmente. Companheirismo real. Liberdade para ser quem sou. Para pintar novamente sem me esconder no meio da noite. Os olhos de Ricardo se arregalaram. Você tem pintado? Helena assentiu lentamente. Às escondidas. Como uma criminosa. Porque é a única forma de me sentir viva nesta prisão de ouro e mármore. Por que nunca disse nada? Disse, Ricardo. Nos primeiros meses de casamento, tentei falar sobre minhas exposições, sobre voltar a pintar. Você sempre mudava de assunto. Dizia que eu tinha coisas mais importantes para me preocupar agora como esposa de um Mendonça. Então parei de tentar. Um silêncio pesado caiu sobre eles. As luzes da cidade piscavam ao longe, indiferentes ao drama que se desenrolava naquela varanda luxuosa. E aquele beijo hoje, continuou Helena, tocando levemente os próprios lábios, como se ainda pudesse sentir o contato frio e calculado. Depois de 5 anos me negando qualquer demonstração pública de afeto, você me beija não por carinho, mas para marcar território, como se eu fosse uma propriedade sendo disputada. Ricardo passou a mão pelos cabelos perfeitamente penteados, um gesto raro de descontrole. Por um instante, Helena viu algo diferente em seus olhos. Vulnerabilidade, talvez? Confusão? Não sei demonstrar afeto em público, confessou ele finalmente a voz baixa. Nunca soube. Helena o observou com atenção, percebendo pela primeira vez uma fissura na armadura perfeita. Por quê? Ricardo caminhou até o parapeito da varanda, olhando para o horizonte da cidade como se buscasse respostas nas luzes distantes. Meu pai, começou ele, a voz quase um sussurro, era um homem frio, calculista. Construiu um império sendo implacável nos negócios e na vida pessoal. A única vez que o vi demonstrar afeto em público por minha mãe, beijando-a durante uma festa, descobri depois que ele a estava traindo com a secretária. O beijo era uma fachada,
um teatro para encobrir a traição. Ele fez uma pausa, os dedos apertando o parapeito de mármore com força. Jurei que nunca seria como ele, que nunca usaria demonstrações públicas de afeto como máscara para mentiras privadas. Preferi ser honesto na minha frieza do que hipócrita no meu carinho. Helena sentiu algo complexo nascer dentro dela. Não exatamente pena, mas uma compreensão maior sobre o homem com quem havia se casado. Pela primeira vez, via além da figura do empresário poderoso, vislumbrando o menino ferido que crescera observando um casamento de aparências. "Por que não me contou isso antes?" perguntou ela, mantendo distância, ainda que parte dela quisesse se aproximar. "Os Mendonça não falam sobre sentimentos", respondeu ele com amargura. "É a primeira regra que aprendemos." "E a regra de não me tocar em público? Era por causa disso também?" Ricardo assentiu lentamente. "Em parte. E também porque..." Ele hesitou, como se as palavras fossem difíceis demais para pronunciar. "Porque tenho medo." "Medo?" A confissão surpreendeu Helena. Ricardo Mendonça, o empresário temido nos círculos corporativos, o homem que fechava negócios de bilhões sem pestanejar, admitindo ter medo? "De que todos vejam que não te mereço", completou ele, ainda sem encará-la. "Que percebam que você é luz, vida, cor, e eu sou apenas números, contratos e ambição." A confissão a pegou desprevenida. Durante anos imaginara 1000 razões para o comportamento de Ricardo, mas nunca considerara a possibilidade de insegurança. O todo-poderoso Ricardo Mendonça, inseguro? "Isso não justifica como me tratou todos esses anos", disse Helena após um momento de reflexão. "Transformar seu medo em controle, sua insegurança em prisão. Fazer-me abandonar quem eu era para me encaixar no papel que você determinou." "Sei disso", respondeu ele, finalmente virando-se para encará-la. Havia uma umidade incomum em seus olhos. "E ao ver você hoje, conversando com aquele homem, sorrindo de verdade pela primeira vez em anos, percebi o quanto te machuquei, o quanto te roubei." Helena sentiu lágrimas se formarem em seus próprios olhos. Não eram lágrimas de alegria pela súbita compreensão de Ricardo, nem de tristeza pela revelação tardia. Eram lágrimas de luto pelo tempo perdido, pelos sonhos abandonados, pela pessoa que deixara de ser para satisfazer as expectativas dele. "Podemos recomeçar", disse Ricardo, dando um passo hesitante em sua direção. "Posso mudar, Helena. Podemos buscar ajuda, terapia. Você pode voltar a pintar, expor suas obras. Eu apoiarei você." As palavras, que um dia teriam significado tudo para Helena, agora soavam ocas, tardias demais. Ela olhou para o horizonte de São Paulo, para as luzes que pareciam piscar como possibilidades distantes. Pensou em Mateus, não como um potencial amante, mas como um lembrete de que existiam pessoas no mundo capazes de vê-la por completa, de valorizar sua essência sem tentar moldá-la. "Sabe qual foi a parte mais dolorosa desses 5 anos, Ricardo?" perguntou ela suavemente. "Não foram os quartos separados, nem as regras sobre como me vestir ou me comportar. Foi sentir minha alma murchar lentamente, como uma flor sem água nem luz." Ricardo baixou a cabeça, o gesto mais humilde que Helena já ouvira fazer. "Posso perdoar você", continuou ela. "Na verdade, já perdoei. Entendo agora o menino ferido por trás do homem controlador. Compreendo o medo por trás das regras." Uma centelha de esperança iluminou os olhos de Ricardo. "Mas não posso continuar neste casamento", completou Helena, sua voz firme apesar das lágrimas. "Não é mais sobre você, Ricardo. É sobre mim. Sobre recuperar quem sou. Redescobrir minha arte, minha voz, minha essência. Helena, por favor." "Precisamos nos separar", disse ela, as palavras pairando no ar como folhas de outono, inevitáveis em sua queda. "Não porque te odeio, não porque conheci outra pessoa, mas porque preciso me encontrar novamente." O rosto de Ricardo contraiu-se numa expressão de dor genuína. Pela primeira vez desde que o conhecera, Helena viu o homem por trás da máscara de poder e controle, vulnerável, assustado, humano.
E se eu realmente mudar? Perguntou ele, a voz embargada. E se provar que posso ser diferente? Helena aproximou-se lentamente e, num gesto que surpreendeu a ambos, tocou o rosto dele com suavidade. Então, você será um homem melhor. Para si mesmo, talvez para outra pessoa no futuro. Mas para mim, Ricardo, para mim já é tarde demais. Uma lágrima escorreu pelo rosto dele, algo que Helena jamais imaginara presenciar. Ricardo Mendonça, chorando? O mundo parecia estar de cabeça para baixo. Ficarei na casa de praia em Guarujá por alguns dias, disse Helena, afastando-se. Depois buscarei um apartamento. Pedirei a um advogado que entre em contato para discutir os termos da separação. O acordo pré-nupcial, começou ele automaticamente retornando ao terreno familiar dos contratos e negócios. Não quero sua fortuna, Ricardo, interrompeu Helena. Apenas o suficiente para recomeçar minha vida com dignidade. Ela caminhou de volta para a sala, sentindo um peso imenso deixar seus ombros. A decisão estava tomada. Depois de 5 anos vivendo a vida que Ricardo projetara para ela, finalmente escolhia seu próprio caminho. Tive esperança, disse Ricardo em voz baixa, ainda na varanda. Quando te conheci naquela galeria, vendo suas pinturas, pensei que talvez você pudesse trazer cor para minha vida em preto e branco. Helena parou tocada pela confissão. O problema, Ricardo, respondeu sem se virar, é que você não queria cor na sua vida. Queria me transformar em mais um objeto monocromático de sua coleção. Quando finalmente se virou para encará-lo, viu um homem devastado, mas também vislumbrou algo que nunca notara antes: respeito. Ele a olhava não como uma posse, uma esposa troféu, mas como uma mulher de força e determinação. Vou arrumar minhas coisas, disse Helena. Partirei pela manhã. Naquela noite, em quartos separados como sempre estiveram, ambos permaneceram acordados. Helena, planejando seu futuro, sentindo uma mistura de medo e excitação pela liberdade que se anunciava. Ricardo, confrontando seus demônios internos, percebendo tarde demais o tesouro que deixara escapar por entre os dedos. Do lado de fora da mansão, São Paulo continuava seu ritmo frenético, indiferente ao drama que se desenrolava dentro daquelas paredes de mármore. Para a cidade, era apenas mais uma noite. Para Helena e Ricardo, era o fim de uma era e o início de caminhos divergentes. Capítulo 4. Tela em branco. O apartamento no Itaim Bibi não era nada comparado à mansão do Jardim Europa, mas para Helena representava algo muito mais valioso: liberdade. 2 quartos, sala ampla com janelas do piso ao teto, cozinha americana e, o mais importante, um espaço que ela imediatamente transformara em ateliê. Luz natural abundante entrava pelas janelas, criando o ambiente perfeito para pintar. 3 semanas haviam se passado desde a noite da gala e a conversa decisiva na varanda. A notícia da separação do casal perfeito correu rapidamente pelos círculos da elite paulistana, gerando especulações de todos os tipos. Revistas de fofoca publicavam manchetes sensacionalistas. Crise no Império Mendonça. O que há por trás da separação? Traição nos altos círculos. Quem é o homem que conquistou? A senhora Mendonça? Helena ignorava tudo isso. Depois de anos vivendo sob os holofotes como acessório de Ricardo, aprendera a não se importar com o que diziam a seu respeito. A verdade era conhecida apenas por ela, e, surpreendentemente, respeitada por Ricardo, que se recusava a alimentar especulações em suas raras aparições públicas desde a separação. O acordo de divórcio fora surpreendentemente simples. Contrariando o que todos esperavam, Helena pedira apenas um valor modesto para recomeçar, suficiente para alugar o apartamento, comprar materiais de pintura de qualidade e se manter por alguns meses até conseguir estabelecer-se novamente como artista. Ricardo, contra todas as expectativas, não apenas aceitou os termos, mas insistiu em oferecer mais, o que Helena recusou educadamente. Não quero nada que me lembre da gaiola dourada, dissera ela ao advogado, que a olhara como se tivesse perdido o juízo por recusar milhões. Naquela manhã de sábado,
Helena estava diante de uma tela em branco no improvisado ateliê, os cabelos presos displicentemente num coque, vestindo jeans e camiseta manchados de tinta, um visual que jamais seria permitido na era Ricardo Mendonça. A sensação da liberdade ainda era nova, às vezes assustadora, mas predominantemente extasiante. O celular tocou, interrompendo sua contemplação criativa. Era Luísa, sua irmã caçula, a única pessoa da família que não a julgara pela separação. "Como estás, artista renascida?" perguntou Luísa assim que Helena atendeu. "Encarando uma tela em branco há 40 minutos", respondeu Helena com uma risada. "É intimidador recomeçar depois de tanto tempo. Mas você vai conseguir. Sempre foi a pessoa mais talentosa que conheço." Helena sorriu, grata pelo apoio. Durante os anos de casamento, o contato com a família tornara-se cada vez mais raro. Não por imposição direta de Ricardo, mas pela gradual sensação de que não pertencia mais àquele mundo simples e autêntico de onde viera. Agora, reconectava-se não apenas com sua arte, mas com suas raízes. "Mamãe ainda está chocada?" perguntou Helena, pegando um pincel e girando-o entre os dedos. "Chocada é pouco. Para ela, você abandonou o príncipe encantado por um capricho. Mas vai passar. Você sabe como ela é dramática." "E como estão as coisas na galeria?" Luísa trabalhava em uma pequena galeria de arte na Vila Madalena, um bairro boêmio de São Paulo. Foi lá que Helena expusera suas obras pela primeira vez, antes de conhecer Ricardo. "Por falar nisso..." Luísa fez uma pausa dramática. "É por isso que estou ligando. Paulo, o dono, perguntou se você estaria interessada em expor novamente. Parece que a notícia de que Helena Mendonça, a ex-senhora do Império Imobiliário, está voltando a pintar, gerou burburinho no mundo da arte." Helena sentiu um frio na barriga, mistura de excitação e medo. "Expor? Agora?" "Não tenho nada pronto ainda, Luísa. Estou literalmente encarando uma tela em branco neste exato momento." "Ele está pensando em algo para daqui a 3 meses. Uma exposição solo, Helena. É uma oportunidade incrível para seu retorno à cena artística." 3 meses. Tempo suficiente para criar um corpo de trabalho significativo? Helena olhou ao redor do pequeno ateliê para os potes de tinta, pincéis, espátulas e todos os materiais que comprara com tanto entusiasmo. Era hora de transformar entusiasmo em ação. "Diga a ele que aceito", respondeu finalmente. "Mas com uma condição. Quero expor sob meu nome de solteira, Helena Cardoso, não Helena Mendonça. Preciso fazer isso por mim mesma, não pela fama do nome dele. Ele vai adorar a ideia. Na verdade, acho que aumenta ainda mais o apelo da exposição. A artista reclamando sua identidade. É poético." Após desligar, Helena sentiu uma determinação nova. Aproximou-se da tela. Respirou fundo e fez a primeira pincelada, um traço vermelho vibrante que cortava a brancura imaculada. Não havia mais tempo para hesitação. Era hora de colorir novamente sua existência. As horas seguintes passaram como minutos. Helena perdeu-se completamente no processo criativo, uma sensação que não experimentava há anos. Quando finalmente afastou-se para observar o resultado, o sol já se punha, lançando um brilho alaranjado através das janelas. A tela, antes vazia, agora explodia em cores e texturas. Uma explosão visual que refletia sua libertação emocional. O interfone tocou, arrancando-a do transe artístico. Era o porteiro, anunciando um visitante. Helena franziu o senho, confusa. Não esperava ninguém. "Helena Cardoso?" A voz de Mateus soou pelo interfone quando ela atendeu. "Espero não estar sendo inconveniente." O coração de Helena acelerou inesperadamente. Desde a noite da gala não tivera mais contato com o arquiteto. Como ele descobrira seu endereço? "Luísa me deu seu contato", explicou ele, como se lesse seus pensamentos. "Encontrei sua irmã na galeria ontem, quando fui ver a exposição atual. Ela mencionou que você voltou a pintar e, bem, trouxe algo que pode ser útil." Helena hesitou apenas por um instante antes de autorizar sua subida. Olhou rapidamente ao redor do apartamento. A bagunça criativa do ateliê, as caixas ainda não totalmente desfeitas, os restos do almoço na pia. Nada a ver com a perfeição imaculada da mansão Mendonça.
e, surpreendentemente, não se importou nem um pouco com isso. Quando abriu a porta, Mateus estava lá, segurando uma caixa de madeira de tamanho médio. Vestia jeans, camisa azul simples e tinha os cabelos levemente desalinhados, um visual muito diferente do traje formal da gala, mas que combinava perfeitamente com ele. "Desculpe aparecer sem avisar", disse ele, parecendo genuinamente preocupado em estar invadindo seu espaço. "Posso voltar outro dia, se preferir." "Não, tudo bem", respondeu Helena, abrindo mais a porta. "Entre. Só peço desculpas pela bagunça. Estou no meio do processo criativo." Os olhos dele brilharam ao ouvir isso. A melhor das bagunças, então. Helena o conduziu até a sala, consciente de que era a primeira vez que recebia um homem em seu novo espaço, seu território, suas regras. A sensação era estranhamente empolgante. "O que é isso?" perguntou, indicando a caixa que ele carregava. Mateus colocou o objeto sobre a mesa de centro com cuidado. "Quando sua irmã mencionou que você havia voltado a pintar, lembrei-me disso. São pigmentos naturais que trouxe de uma viagem ao Peru, há alguns anos. Cores que você dificilmente encontraria em lojas convencionais." Helena abriu a caixa com curiosidade, revelando pequenos frascos de vidro contendo pós de diferentes tonalidades. Vermelhos terrosos, azuis profundos, ocres vibrantes, verdes que pareciam captados diretamente da floresta amazônica. "São incríveis", murmurou, tocando os frascos com a reverência de quem reconhece um tesouro. "Achei que poderiam inspirá-la", disse Mateus, observando sua reação com satisfação. Artistas precisam de ferramentas que as conectem com algo além do convencional. Helena sentiu uma onda de emoção invadi-la. Não era apenas pelo presente em si, mas pelo que ele representava. Alguém que a via como artista, que respeitava e valorizava essa parte essencial de sua identidade. "Você nem me conhece direito", disse ela, a voz levemente embargada. "Por que fazer isso por mim?" Mateus pareceu considerar a pergunta com seriedade antes de responder. Naquela noite na gala, vi algo nos seus olhos quando falava de arte, uma paixão contida, uma luz quase apagada, mas ainda lutando para brilhar. Reconheci isso porque já vi esse mesmo olhar em pessoas que foram forçadas a abandonar sua essência. Ele fez uma pausa. "Inclusive no espelho, alguns anos atrás." "O que quer dizer?" "Nem sempre fui o arquiteto que sou hoje", explicou ele, sentando-se no sofá quando Helena fez um gesto convidando-o a ficar à vontade. "Passei anos projetando shopping centers genéricos e condomínios de luxo padronizados, porque era o que dava dinheiro, o que impressionava, o que me garantia um lugar na elite da arquitetura comercial." "E o que mudou?" "Minha esposa adoeceu", respondeu ele, uma sombra de tristeza passando por seu rosto. "Um diagnóstico terminal. Nos últimos meses de vida, ela me disse algo que nunca esqueci. Você constrói caixas para os outros viverem, mas se esqueceu de construir um lar para sua própria alma." Helena sentiu um nó na garganta. As palavras ressoavam profundamente com sua própria experiência. "Depois que ela se foi, redescobri meu propósito", continuou Mateus. "Comecei a trabalhar com restauração de patrimônios históricos, a desenhar espaços que contam histórias, que preservam memórias. Voltei a ser o arquiteto que sonhava ser, não o que o mercado esperava que eu fosse." O silêncio que se seguiu estava carregado de compreensão mútua. Duas pessoas que haviam, de formas diferentes, se perdido e se encontrado novamente. "Estou recomeçando também", confessou Helena. "Vou expor na galeria onde minha irmã trabalha daqui a 3 meses. O rosto de Mateus se iluminou. "Isso é maravilhoso. Será um prazer imenso ver seu trabalho." "Ainda não tenho nada pronto", admitiu ela com uma risada nervosa. "Apenas uma tela que comecei hoje." "Posso ver?" perguntou ele com interesse genuíno. Helena hesitou. Mostrar um trabalho em progresso era algo íntimo, quase como revelar um pedaço da alma ainda em formação. Durante o casamento com Ricardo, jamais compartilhara suas criações inacabadas. Ele só se interessava pelo produto final, pela obra que poderia eventualmente valorizar sua coleção. "É muito inicial", advertiu,
enquanto o conduzia até o ateliê improvisado. Literalmente comecei há algumas horas. A tela estava posicionada perto da janela, os últimos raios do sol de fim de tarde iluminando as pinceladas vigorosas e as cores intensas. Não havia forma definida ainda, apenas uma explosão emocional de vermelho, laranja e roxo que parecia querer romper as bordas da tela. Mateus ficou em silêncio por alguns instantes, observando-o atentamente. Não com a postura afetada de um suposto conhecedor de arte como Ricardo fazia, mas com genuína contemplação. Há tanta vida aqui, disse finalmente, como se algo estivesse nascendo, rompendo barreiras. Helena olhou para a própria obra com novos olhos. Ele havia captado perfeitamente o que ela sentira ao pintar, mesmo sem que ela mesma tivesse plena consciência disso. É exatamente isso, concordou surpresa. Um renascimento. Vai ser uma exposição incrível, afirmou ele com convicção. Sua irmã mencionou o nome que você escolheu para a galeria. Recomeço. Perfeito. Helena franziu o senho, confusa. Nome da galeria? Não. Vou expor na galeria onde minha irmã trabalha. A arte urbana. Foi a vez de Mateus parecer confuso. Entendi errado, então. Ela falou algo sobre você abrir seu próprio espaço, eventualmente, chamado Recomeço. Um calafrio percorreu Helena. Ela não havia comentado esse sonho com ninguém ainda. Ter seu próprio espaço, uma pequena galeria focada em artistas em transição, pessoas buscando sua voz criativa após períodos de silêncio. E o nome que havia pensado, guardado apenas em seu diário, era exatamente esse. Recomeço. Deve ter sido um mal-entendido, disse, disfarçando a surpresa. Seria possível que Luísa tivesse lido seu diário? Ou seria apenas uma coincidência? O celular de Mateus tocou, interrompendo o momento. Ele verificou a tela rapidamente. É minha filha, explicou. Preciso ir. Ela tem apenas 17 anos e ainda está se adaptando a viver só com o pai. Helena assentiu, compreensiva. Claro, e obrigada pelos pigmentos. São um presente maravilhoso. Acompanhou-o até a porta, sentindo uma mistura de emoções que não conseguia definir claramente. Havia uma conexão entre eles, algo que ia além da atração física, um reconhecimento mútuo, uma compreensão compartilhada de perda e recomeço. Helena, disse Mateus, já no corredor, sei que está em um momento de redescoberta, focada em sua arte e em si mesma. Respeito profundamente isso. Não quero ser uma complicação ou distração. Não é, respondeu ela com sinceridade. Mesmo assim, gostaria de te convidar para conhecer o Teatro Municipal depois da restauração. Como arquiteto responsável, posso oferecer um tour exclusivo antes da reabertura oficial. Sem pressão, apenas 2 pessoas compartilhando apreço por arte e história. Helena sorriu, sentindo uma leveza que há muito não experimentava. Adoraria. Depois que ele partiu, voltou ao ateliê, olhando para a tela com renovada inspiração. Os pigmentos que Mateus trouxera estavam agora organizados sobre sua mesa de trabalho. Promessas coloridas de possibilidades inexploradas. Seu celular tocou novamente. Quando verificou a tela, sentiu um sobressalto. Era Ricardo. Desde a separação, haviam se comunicado apenas através de advogados. O que ele poderia querer agora? Com hesitação, atendeu a chamada. Alô? Helena. A voz de Ricardo soava diferente, menos autoritária, mais cautelosa. Espero não estar incomodando. Não está, respondeu ela, sincera, mas guardada. Aconteceu alguma coisa? Na verdade, sim. Algo importante que preciso te contar. Podemos nos encontrar. Amanhã, talvez. Helena sentiu um aperto no peito. O que seria tão importante que não poderia ser dito por telefone? Por um instante, temeu que fosse algum tipo de estratégia para reconquistá-la ou pressioná-la. Não sei se é uma boa ideia, Ricardo. Estamos seguindo caminhos diferentes agora. É sobre a galeria, disse ele, surpreendendo-a. Sua galeria. Recomeço. Capítulo 5. Metamorfoses. O café nos jardins era discreto o suficiente para não chamar atenção,
mas elegante o bastante para que Ricardo se sentisse à vontade. Helena chegou pontualmente, usando jeans, camiseta branca e uma jaqueta leve, um visual que jamais teria usado durante o casamento para um encontro público. Seus cabelos, antes sempre impecavelmente arrumados, agora caíam soltos e naturais sobre os ombros. A simplicidade realçava sua beleza de uma forma que os vestidos de grife nunca conseguiram. Ricardo já a esperava, sentado em uma mesa ao fundo. Helena notou imediatamente a mudança em sua aparência. O terno impecável substituído por calça social e camisa sem gravata. Os cabelos menos controlados, a postura menos rígida. Havia algo diferente em seus olhos também. Uma suavidade que não existia antes. "Obrigada por vir", disse ele, levantando-se para cumprimentá-la. Houve um momento de hesitação, como se ele não soubesse se deveria estender a mão, beijar o rosto ou simplesmente acenar. Optou por um leve toque no braço dela. "Você me deixou curiosa", respondeu Helena, sentando-se, falando sobre uma galeria que existe apenas na minha imaginação. Ricardo pediu café para ambos antes de continuar. Parecia nervoso, algo raro para um homem conhecido por sua frieza calculista no mundo dos negócios. "Depois que você saiu", começou ele, escolhendo as palavras com cuidado, "percebi o quanto havia me tornado meu pai." Fez uma pausa como se a admissão fosse fisicamente dolorosa. A mesma frieza, o mesmo controle obsessivo, a mesma incapacidade de demonstrar afeto real. Helena observou-o com atenção, notando os pequenos sinais de mudança, as leves olheiras indicando noites mal dormidas, a aliança de casamento ausente, as mãos inquietas sobre a mesa. "Comecei a fazer terapia", continuou ele, com um leve sorriso autoirônico. "Imagina só Ricardo Mendonça no divã. Se meu pai estivesse vivo, teria um ataque." "Fico feliz por você", disse Helena com sinceridade. "De verdade. Não estou te contando isso para tentar uma reconciliação", esclareceu Ricardo rapidamente. "Sei que esse capítulo está encerrado. Respeito sua decisão." Helena assentiu, sentindo um alívio inesperado. Parte dela temia que este encontro fosse uma tentativa de reconquistá-la. "Então, por que estamos aqui? O que tem a ver com uma galeria chamada Recomeço?" Ricardo respirou fundo antes de revelar. "Comprei um espaço na Vila Madalena. Um antigo galpão industrial com pé direito alto. Iluminação natural abundante. Perfeito para uma galeria de arte." Helena franziu o senho, confusa. "Você comprou um espaço para uma galeria? Por quê?" "Para você", respondeu ele simplesmente. "Ou melhor, para realizar o sonho que você mencionou várias vezes durante nosso casamento, mas que eu nunca realmente ouvi." O choque deixou Helena momentaneamente sem palavras. Ricardo continuou. "Nos primeiros meses de casados, você falava sobre ter seu próprio espaço um dia. Uma galeria que apoiasse artistas emergentes, que desse voz a talentos silenciados. Lembro-me de você rabiscando layouts no guardanapo durante um jantar na Itália. E você disse que era um devaneio romântico sem plano de negócios viável", lembrou Helena, surpresa por ele se recordar de algo que ela mesma quase havia esquecido. "Exatamente. Fui um idiota." Ricardo tomou um gole de café. "O espaço está comprado, reformado de acordo com as especificações que encontrei em seu antigo caderno de esboços." "Você leu meu caderno de esboços?" Helena sentiu uma onda de indignação. "Encontrei quando estava organizando as coisas do porão após sua saída", admitiu ele, parecendo genuinamente arrependido pela invasão. "Não foi intencional, mas, quando vi os desenhos da galeria dos seus sonhos, algo despertou em mim. Uma chance de reparar, ainda que minimamente, o mal que causei ao sufocar seus sonhos." Helena não sabia como reagir. Por um lado, sentia-se violada pela leitura de seus escritos pessoais. Por outro, tocada pelo gesto, ainda que tardio. "Ricardo, não posso aceitar algo assim. Seria complicado." "Não é um presente", esclareceu ele. "É um investimento, sem cordas atadas, sem meu nome envolvido publicamente. Tenho uma proposta de negócios." Ricardo abriu sua pasta e tirou uma pasta com documentos, colocando-a na mesa entre eles.
Constituí uma empresa de investimentos culturais. A galeria será financiada por esta empresa, com você como diretora artística e sócia majoritária. Meu nome não aparecerá em lugar algum. Para todos os efeitos, você conseguiu um investidor anônimo que acredita em sua visão. Helena examinou os documentos, surpresa com a estrutura cuidadosamente elaborada que garantia sua autonomia e controle criativo completo. Por que faria isso? Ricardo refletiu por um momento antes de responder. Porque destruí seus sonhos uma vez, e se posso ajudar a reconstruí-los, talvez possa dormir melhor à noite. Ele fez uma pausa. E porque, apesar de todos os meus erros, eu realmente amava você, Helena. Do jeito errado, distorcido pela minha própria incapacidade de expressar emoções. Saudáveis, mas era amor. A confissão pairou no ar entre eles, sincera demais para ser ignorada, tarde demais para fazer diferença. Preciso pensar, disse Helena finalmente. É muita coisa para processar. Claro, sem pressão. Ricardo levantou-se, deixando os documentos com ela. O espaço estará lá independentemente da sua decisão. Se não quiser se envolver, posso transformá-lo em outra coisa ou vendê-lo. Mas gostaria que pelo menos desse uma olhada antes de decidir. Quando Helena saiu do café carregando a pasta com os documentos, sentia-se dividida. O gesto de Ricardo era genuinamente generoso ou uma forma sutil de manter controle sobre sua vida. A galeria dos seus sonhos, materializada pelo homem que a impedira de sonhar, a ironia não passava despercebida. Decidiu visitar o espaço antes de tomar qualquer decisão. O endereço na Vila Madalena era perfeito. Uma rua tranquila, mas movimentada o suficiente para atrair visitantes, próxima a outros espaços culturais e cafés descolados, frequentados pelo público apreciador de arte. O antigo galpão industrial havia sido completamente transformado. Quando o corretor contratado por Ricardo abriu as portas e acendeu as luzes, Helena sentiu seu coração acelerar. O espaço era exatamente como havia imaginado. Paredes brancas imaculadas, piso de cimento polido, iluminação zenital cuidadosamente projetada para valorizar as obras. Até mesmo o mezanino, com espaço para um pequeno café que ela havia esboçado tantos anos atrás, estava lá. O Sr. Mendonça foi muito específico sobre cada detalhe, comentou o corretor, observando sua reação. Disse que deveria parecer como se tivesse saído diretamente da sua imaginação. E realmente parecia. Era desconcertante ver seus sonhos materializados com tanta precisão por alguém que durante anos parecera completamente alheio a eles. Helena passou o resto do dia caminhando pelo espaço vazio, imaginando exposições, eventos, artistas descobertos e celebrados ali. Quando finalmente saiu, já havia escurecido e ela tinha tomado sua decisão. 3 dias depois, encontrou-se novamente com Ricardo, desta vez no escritório do advogado que cuidaria dos contratos. O acordo foi assinado. Helena seria a proprietária majoritária e diretora artística da Galeria Recomeço, com total autonomia criativa. O investimento viria de uma empresa de fomento cultural, sem menção pública ao nome de Ricardo Mendonça. Obrigada, disse ela sinceramente após a assinatura dos documentos. É um gesto significativo. É o mínimo que posso fazer, respondeu ele. Havia uma nova serenidade em Ricardo, como se o processo de deixá-la ir também o estivesse libertando de alguma forma. Nas semanas que se seguiram, Helena dividiu seu tempo entre preparar obras para sua exposição individual e planejar a inauguração da galeria, que aconteceria 2 meses depois. O trabalho era exaustivo, mas revigorante. Pela primeira vez em anos, sentia-se plenamente viva, conectada com seu propósito. Mateus se tornara presença constante em sua vida. O tour prometido pelo Teatro Municipal em restauração transformou-se em longas conversas sobre arte, arquitetura e vida, que continuavam em jantares despretensiosos e caminhadas pela cidade. Não havia pressa, nem pressão. Apenas o desenvolvimento natural de uma conexão que crescia a cada encontro. Em uma dessas noites, após visitarem uma exposição no MASP, caminharam até o apartamento de Helena. A chuva fina que caía sobre São Paulo criava um brilho especial nas ruas,
refletindo as luzes da cidade como em uma pintura impressionista. A reforma do teatro será concluída na próxima semana, comentou Mateus, enquanto caminhavam de mãos dadas. Um gesto que havia surgido naturalmente entre eles, sem planejamento ou hesitação. Mal posso esperar para ver o resultado final, respondeu Helena, sentindo o calor confortável da mão dele na sua. Na verdade, Mateus parou, virando-se para encará-la. Recebi um convite para um projeto na Europa, a restauração de uma antiga ópera em Lisboa. Helena sentiu um aperto no peito. Isso é maravilhoso, uma grande oportunidade. Seria por 6 meses, continuou ele, estudando sua reação. Começando no próximo mês. Ah... Foi tudo o que Helena conseguiu dizer, tentando processar o que isso significaria para o que quer que estivesse nascendo entre eles. Recusei, declarou Mateus simplesmente. O quê? Por quê? É um projeto incrível, não pode... Porque percebi algo importante, Helena, interrompeu ele suavemente. Passei anos da minha vida construindo espaços para os outros, restaurando beleza em prédios antigos. Depois que Marina, minha esposa, partiu, mergulhei ainda mais no trabalho, como se pudesse preencher o vazio restaurando pedra e madeira. Helena ouvia atentamente, a chuva caindo mais forte agora, obrigando-os a se abrigarem sob a marquise de uma loja fechada. Quando te conheci naquela gala, continuou Mateus, algo despertou em mim. Não foi apenas atração, foi reconhecimento. Como se tivesse encontrado alguém que entende o que significa perder-se e encontrar-se novamente. Eu sei exatamente o que quer dizer, murmurou Helena, sentindo o coração acelerar. 6 meses em Lisboa significaria perder o momento em que você inaugura sua galeria, sua primeira exposição solo, em anos todo esse renascimento que está vivendo. E percebi que não quero perder isso. Não quero perder você. A chuva transformou-se em temporal, mas eles mal notavam, protegidos sob a marquise, envolvidos em um momento que parecia existir fora do tempo comum. Não quero que sacrifique uma oportunidade assim por mim, disse Helena. Sei o quanto esses projetos significam para você. Haverá outros projetos, respondeu ele com simplicidade. Mas este momento, o que está acontecendo entre nós, isso é único. Helena sentiu lágrimas se formarem em seus olhos, não de tristeza, mas de uma emoção que não conseguia nomear. Completamente. Gratidão, talvez, por ter encontrado alguém que a valorizava o suficiente para fazer escolhas por ela, não impondo condições como Ricardo fizera, mas oferecendo presença genuína. Além disso, acrescentou Mateus com um sorriso, recebi uma proposta para coordenar a restauração do Teatro Municipal do Rio. Não é Lisboa, mas ainda é um desafio incrível, e fica a apenas 1 hora de avião daqui. Helena riu, aliviada e feliz. Parece perfeito. A chuva diminuiu levemente, transformando-se em uma garoa romântica típica de São Paulo. Eles continuaram caminhando até o apartamento dela, conversando sobre planos, possibilidades, sonhos, sem promessas grandiosas ou declarações definitivas. Apenas a certeza crescente de que estavam construindo algo significativo juntos. No dia da inauguração da Galeria Recomeço, Helena acordou com uma sensação de propósito e realização que jamais experimentara antes. O espaço estava pronto, com a primeira exposição montada, uma coletiva de artistas emergentes, muitos dos quais mulheres que, como ela, haviam abandonado sua arte por pressões externas e agora retornavam com força renovada. Suas próprias obras ocupavam uma sala especial, documentando sua jornada pessoal através de telas abstratas, onde as cores vibrantes dos pigmentos trazidos por Mateus contavam histórias de aprisionamento, libertação e redescoberta. A galeria encheu-se rapidamente. Críticos, colecionadores, artistas e amantes da arte circulavam pelo espaço com taças de espumante, admirando as obras e congratulando Helena pela iniciativa. Luísa auxiliava na organização, orgulhosa da irmã mais velha que finalmente realizava seu sonho. Mateus estava lá, discretamente ao seu lado nos momentos importantes, afastando-se quando jornalistas se aproximavam para entrevistas. Sua presença era como uma âncora,
mantendo-a conectada à realidade, enquanto a noite ganhava ares quase surreais com tantos elogios e reconhecimento. No meio da noite, Helena notou uma figura familiar observando suas obras de longe. Ricardo. Ele viera, apesar de ter prometido não aparecer para evitar que sua presença ofuscasse o momento dela. Vestido discretamente, mantinha-se afastado da multidão, contemplando as pinturas com um genuíno interesse. Helena aproximou-se dele, sentindo uma estranha calma. O homem que um dia controlara cada aspecto de sua vida, agora parecia apenas um visitante comum em seu território. "Você veio", comentou ela, parando ao seu lado. "Não consegui ficar longe", admitiu Ricardo. "Queria ver com meus próprios olhos o resultado do seu talento. São obras extraordinárias, Helena. Sempre foram." "Obrigada por isso", disse ela, indicando a galeria ao redor. "Por acreditar no meu sonho, mesmo depois de tudo." "É o mínimo que poderia fazer", respondeu ele. Havia paz em seu olhar, uma aceitação que não existia antes. "Estou feliz por você, verdadeiramente feliz." Ricardo olhou brevemente na direção de Mateus, que conversava com alguns convidados do outro lado da sala. "Ele parece ser um bom homem." "É", confirmou Helena simplesmente. "Melhor do que eu fui." "Diferente", corrigiu ela com gentileza. "Você está mudando também, Ricardo. Posso ver isso?" Um momento de compreensão silenciosa passou entre eles, não mais marido e mulher, não exatamente amigos, mas duas pessoas que haviam compartilhado uma história e agora seguiam caminhos separados, ambos crescendo a partir da separação. "Vou embora agora", disse Ricardo. "Esta é sua noite. Não quero complicar as coisas com minha presença." Helena assentiu, agradecida pela sensibilidade que o antigo Ricardo jamais demonstraria. Quando ele se virou para sair, notou algo em suas mãos, um pequeno embrulho. "O que é isso?" perguntou. Ricardo hesitou antes de entregar o pacote. "Um presente de inauguração. Não pude evitar." Helena abriu cuidadosamente o embrulho, revelando uma pequena caixa de madeira entalhada. Dentro, um pincel antigo, visivelmente valioso, com cabo de marfim amarelecido pelo tempo e cerdas perfeitamente preservadas. "Pertenceu a Tarsila do Amaral", explicou Ricardo. "Consegui em um leilão privado há algumas semanas. Achei que seria significativo para você, uma artista brasileira, recebendo o pincel de outra grande artista brasileira." O gesto a tocou profundamente. Era um presente que demonstrava verdadeiro conhecimento de quem ela era, de suas paixões e referências, algo que o Ricardo do passado, obcecado apenas com aparências e status, jamais teria considerado. "É precioso", disse Helena genuinamente emocionada. "Obrigada." Ricardo sorriu levemente, antes de se afastar, misturando-se aos convidados e eventualmente deixando a galeria sem mais despedidas. Helena observou sua partida com uma sensação de fechamento, de um capítulo finalmente concluído. A noite continuou, brilhante e vibrante como as cores em suas telas. Em determinado momento, quando a maioria dos convidados já havia partido, Helena encontrou-se no terraço da galeria com Mateus, observando as luzes de São Paulo. "É oficial então", disse ele, brindando com ela. "Você é um sucesso. 3 obras vendidas, críticas excelentes e, o mais importante, você está radiante." Helena sorriu, sentindo-se verdadeiramente plena. "É estranho pensar que tudo começou naquela gala quando você perguntou se eu estava bem." "Na verdade", refletiu Mateus, "acho que começou muito antes. Quando você decidiu, mesmo sem perceber ainda, que merecia mais do que uma vida pela metade." Eles ficaram em silêncio por um momento, apreciando a vista, a brisa suave, a sensação de possibilidades que pairava no ar. "Essa é apenas a primeira de muitas noites como esta", disse Mateus finalmente. "A primeira de muitas realizações. Você está apenas começando, Helena." Ela assentiu, sentindo que era verdade. Aos 35 anos, estava realmente apenas começando. Sua arte, sua galeria, sua vida autêntica. E pela primeira vez, não sentia medo do futuro. Apenas uma expectativa serena e confiante.
A meia-noite já havia passado, quando fecharam a galeria. O sucesso da inauguração era inegável, mas para Helena, o verdadeiro triunfo era interno, a certeza de que finalmente estava vivendo de acordo com sua própria essência, não mais sufocando seus sonhos para caber nas expectativas alheias. "Vamos?" perguntou Mateus, oferecendo a mão. Helena entrelaçou seus dedos nos dele, sentindo a conexão que crescia a cada dia entre eles. "Vamos." Juntos caminharam pela noite paulistana, dois artistas que haviam encontrado, cada um a seu modo, o caminho de volta para casa. Não um lugar físico, mas aquele estado de graça onde se é verdadeiramente quem se é. Capítulo 6. Cores próprias. Os 6 meses que se seguiram à inauguração da Galeria Recomeço transformaram completamente a vida de Helena. O espaço rapidamente se estabeleceu como um ponto de referência no circuito artístico paulistano, reconhecido não apenas pela qualidade das exposições, mas pelo propósito único que a diferenciava: dar voz a artistas que, por diversas circunstâncias, haviam silenciado seus talentos e agora retornavam à cena criativa. Em uma manhã ensolarada de setembro, Helena caminhava pelo espaço vazio da galeria, aproveitando o silêncio antes da abertura. Uma nova exposição seria inaugurada naquela noite. Atravessamentos, uma mostra coletiva de artistas mulheres, acima de 50 anos, que haviam abandonado suas carreiras para se dedicarem a famílias e agora redescobriam suas vozes criativas. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Carla, sua assistente. "Helena, a revista Arte Brasil acabou de confirmar que virá para a abertura hoje à noite. Vão fazer uma matéria especial sobre a galeria." "Ótimo", respondeu Helena, genuinamente satisfeita. A Arte Brasil era uma das publicações mais respeitadas no meio, e uma matéria especial significava reconhecimento não apenas para ela, mas para todas as artistas que expunham ali. Após desligar, Helena seguiu para seu pequeno escritório, no mezanino. As paredes estavam decoradas com fotos de aberturas anteriores, recortes de críticas positivas e um quadro especial, sua primeira venda como artista renascida, a tela que começara a pintar no dia em que Mateus apareceu em seu apartamento com os pigmentos peruanos. 6 meses. Era difícil acreditar quanto sua vida havia mudado em tão pouco tempo. A galeria prosperava, suas próprias obras começavam a ser reconhecidas novamente no circuito artístico e sua relação com Mateus evoluíra para algo profundo e genuíno. Um companheirismo baseado em respeito mútuo, admiração e liberdade. O celular vibrou com uma mensagem de Mateus. "Acabei de chegar do Rio. Mal posso esperar para te ver. Tenho novidades sobre o projeto do teatro." Helena sorriu. Nos últimos 3 meses, Mateus dividira seu tempo entre São Paulo e Rio de Janeiro, coordenando a restauração do Teatro Municipal Carioca. A distância, em vez de enfraquecer o vínculo entre eles, parecia fortalecê-lo. Cada reencontro era celebrado, cada momento junto valorizado. "Mal posso esperar para ouvir. Jantar em casa depois da abertura?" respondeu ela. "Perfeito, levarei aquele